Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. O poder interior, com serenidade a gente alcança o amor. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Continuamos aqui na nossa nova temporada de 2025. Espero que você esteja curtindo bastante essa nova temporada. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo FT. E no episódio de hoje falaremos sobre Congresso Internacional de Felicidade. Conceito de liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Já quero pedir para você pegar a sua caneca de café ou de chá, sua garrafa de água e vir escutar esse dedo de prosa que eu vou bater com uma convidada muito especial para falar sobre o Congresso Internacional de Felicidade que aconteceu no final do ano passado em Curitiba. Então, se você está já curioso, curiosa, eu vou chamar agora essa nossa convidada mega especial. Quero chamar aqui para se apresentar para essa nossa audiência maravilhosa. Ananisa de Souza, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Oi, Fernanda. Olá. Muito obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita de estar aqui com essa audiência maravilhosa. Vamos falar um pouquinho de felicidade, né? Isso, mas antes eu quero que você conte pra gente com o que você trabalha, o que você faz. Vamos lá. Bom, eu sou administradora, minha primeira formação, né? Fiz especialização em RH, fiz especialização em gestão de pessoas, em liderança e coaching. Fiz uma outra formação em educação física, porque eu também danço, gosto de dança de salão e acho que isso tem tudo a ver, né, com a atividade em recursos humanos, com contato com as pessoas, sempre me ajudou muito. E aí fui fazer uma especialização em docência do ensino superior também, porque dou aula em universidades. E também fiz depois toda uma especialização em ciência da felicidade e fiz um mestrado em gestão do comportamento, gestão de recursos humanos e toda a parte de gestão, né? Então, resumidamente, a minha formação hoje. E eu trabalho como gestora de recursos humanos da editora Vozes já há 12 anos. Então, desenvolvo lá meu trabalho e também dou aula, né? E fora dos horários da editora, eu estou na faculdade dando aula. Muito legal, hein? Que bom te receber aqui, fico muito feliz. E queria que você contasse pra gente, né? Como é que foi a experiência desse congresso lá em Curitiba. Para você dizer pra gente assim, eu imagino que seja muito difícil a gente fazer um resumão nesse podcast, né? Porque foram quantos dias? Então, na verdade, foram 2 dias, né? Um final de semana inteiro, bem intenso, né? E foi a primeira vez que eu participei. O evento já acontece há 7 anos também. Mas foi a primeira vez que eu consegui ir. Eu ia na época da pandemia, aí veio pandemia, aquela loucura toda. Não fui, né? Não aconteceu a edição, né? E aí, dessa vez, eu falei, não, tem que ir. E sempre acontece em novembro, e eu faço aniversário em novembro. Então, já teve edições que calhou no meu aniversário, acabei não indo por conta disso, né? Porque aí tem outras coisas, né, acontecendo. Mas dessa vez eu fui, foi muito bacana, foi ótimo ter participado. Muito bom, então conta para nossa audiência aqui
o que você viu, assim, que foi disruptivo para você? Olha, eu acho que tudo foi muito bacana, né, porque eu sou uma consumidora de eventos. Eu sempre falo isso. Eu gosto de organizar, mas também gosto muito de participar. Desde sempre, desde a época de estágio na faculdade, eu sempre fui, de participar de muitos eventos. Eu gosto de apoiar as pessoas que estão organizando, enfim. Então eu sou uma consumidora nata. Mas o congresso de RH da felicidade, ele foi diferente para mim em vários aspectos. Primeiro, porque ele envolve muito a questão do autoconhecimento, né. Então a gente chega lá, já tem uma experiência diferente, né, já tem um aroma diferente no ar, já tem uma música, então ele é muito, voltado para o seu autoconhecimento. Ele te propicia, através de várias experiências ao longo do evento todo, para que você faça essa autocrítica da sua vida, de como você está levando as coisas, de como você está, né, fazendo a sua profissão, enfim, então muita coisa vem acontecendo ali, né, que te leva para esse caminho. E que é, na minha opinião, bem diferente da maioria dos eventos que a gente vai, que tem muito mais, né, tá muito mais focado no seu treinamento, naquele desenvolvimento profissional, né. Então, na minha opinião, foi isso, assim, de diferente e disruptivo. E o que do congresso você conseguiu levar para sua vida prática? Então, Fernanda, muito boa essa pergunta. Eu fui para lá, eu tenho essa a minha vontade de entender mais a felicidade está muito relacionada ao meu trabalho com recursos humanos. Então eu fui muito nessa expectativa de trazer, assim, uma solução pronta. Foi essa a minha expectativa com o congresso. E chegando lá, eu entendi que não é isso. Até porque a própria, definição de felicidade, se a gente pegar, se for, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de felicidade, né, se você for atrás desse conceito, você vai entender que a felicidade você precisa ter uma intenção, ela precisa ser intencional, você precisa ter ações genuínas para que aquilo aconteça, não é um milagre, e não é: "Ah, agora eu estou feliz e isso me basta", não, é uma construção, né. E eu, por mais que eu tivesse essa consciência, né, eu estudei isso, mas eu fui com uma expectativa um pouco mais pragmática para o evento, no sentido da felicidade no trabalho. Eu queria sair de lá com uma solução pronta. E durante o evento eu entendi que não é isso, e isso foi importante para o meu trabalho, né, então foi isso que eu trouxe de, ganho para minha vida profissional, porque assim, primeiro, não depende só de uma pessoa para que a felicidade do trabalho aconteça, para que uma empresa seja considerada, né, a empresa que proporciona felicidade. Então não depende só da área de recursos humanos, não depende só de quem está à frente dessa área, mas depende de uma construção, né, e isso lá no evento se consolidou para mim. Muito legal. Então, isso faz a gente refletir, né, que a responsabilidade, né, a nossa autorresponsabilidade enquanto profissionais, ela é fundamental nessa nossa consciência do caminho, diria até do trajeto para a felicidade, né, porque como não é um pódio, né, não tem um cheguei e pronto, resolvi, não, que é você viver isso, querer viver isso todos os dias. Faz sentido para você isso tá ligado, à questão de você enquanto profissional se sentir realmente na missão, servindo no teu trabalho? Por que eu te pergunto isso, né, porque a gente vê no mercado de trabalho ainda, né, as pessoas procurando por trabalho no sentido de muitas vezes, o que eu vou fazer ou quanto eu vou ganhar, mas pouco olhando para o que gosta de fazer, para qual é o seu dom, o que que você quer desenvolver, aonde você quer chegar, e as pessoas estão muito voltadas ainda só: "Ah, deixa eu resolver meu probleminha aqui, né, tô desempregado, então eu arrumo qualquer coisa", e aí começam os problemas de saúde, os problemas emocionais, que a gente viu as pessoas acordarem para isso na pandemia,
né? A pandemia acabou e parece que as pessoas adormeceram de novo esse assunto. Então, a gente precisa voltar a falar sobre isso, e eu acho importante, já que você trouxe isso, né? Já que é uma construção, não tem o lugar de chegada. Cheguei, acabou, sou feliz, agora sou feliz para o resto da vida. Então, se é uma construção, como que você vê essa questão da autorresponsabilidade de todo o profissional? Porque você bem colocou, né? As empresas são feitas por seres humanos, por nós. Então, dificilmente a gente vai ter uma empresa perfeita. Sim, exatamente, impossível. Então, é claro que cada um aí, dentro da sua profissão, precisa analisar se está valendo a pena continuar naquela organização, né? Se tem mais ônus do que bônus. Sempre colocar na balança. E como é que você entende que é assim também que funciona? Ou você me diria alguma outra coisa diferente disso? Não, na minha opinião, é exatamente o que você falou, né? A gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida e principalmente da nossa carreira, tá? E entender isso como a sua missão, né? Então, assim, eu não posso, de maneira nenhuma, colocar a culpa na outra pessoa, né? Ou no ambiente, ou na empresa. Tem muita gente assim, né? Você que também atua na área de recursos humanos, certamente já se deparou com alguém nesse sentido, né? Ah, né, tudo acontece com a pessoa. Ah, eu detesto a empresa, todo mundo, né, ninguém gosta de mim, eu tô sofrendo. Tudo acontece ali, mas é a pessoa que não tá bem com ela mesma, né. Eu sempre falo isso, a gente precisa muito avaliar isso quando alguém chega para você e te traz um problema da organização, né. Eu que trabalho com RH, toda hora, hoje mesmo, várias vezes, um funcionário chega, fala uma coisa, reclama disso ou fala daquilo, né, ou comenta alguma coisa da própria vida, né. E a gente, enquanto gestor, precisa avaliar o que é pertinente à empresa, que a gente precisa ter uma atitude em cima daquilo, né, e resolver alguma coisa, ou o que é da própria pessoa e ela tem que resolver, né. Então a gente precisa ter muita clareza disso e até dizer isso de forma muito empática, mas dizer isso para a pessoa, né. Então essa questão da autorresponsabilidade é fundamental. E outro ponto que você falou que para mim faz todo sentido dentro dessa consciência de felicidade, é a questão do propósito, né. As pessoas precisam se conhecer primeiro, né, então passa pelo autoconhecimento, e a partir disso você consegue ter clareza de qual o seu propósito, né. Então quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, o que que você precisa melhorar, o que que você já, né, já está bem, que você precisa dar mais ênfase. Essas coisas todas passam na consciência da felicidade, né. Então, tem a ver com felicidade. Então, hoje, o ponto principal, na minha opinião, para que você tenha uma vida feliz, é você ter total conhecimento do seu propósito, né. E isso vem com o autoconhecimento, né. Então você precisa trabalhar isso, né. Se foi exatamente o que você abriu no podcast, né, falando sobre autoconhecimento, né, gente. E autoconhecimento, gente, é treinamento, é desenvolvimento. Se a gente não se colocar nesse lugar, né, de querer aprender, de querer olhar para dentro, de querer estar em lugares onde as pessoas se desenvolvem, né, a gente nunca vai descobrir, na verdade, se a gente está na direção certa do nosso propósito. E eu acho natural, às vezes, a gente ter dúvidas sobre isso. Eu já tive dúvidas sobre isso, acho que e já uma mulher madura, há alguns anos, eu estava com dúvida se eu realmente queria continuar o que eu estava fazendo, né, me perguntava sobre isso. E porque a vida testa a gente o tempo todo, então a gente não consegue ser feliz o tempo inteiro, né, isso que a gente precisa já entender, a felicidade, ela não acontece 100% do nosso tempo. É vida, e vida, né, a gente tá feliz, a gente tá triste, a gente tem nossas frustrações, a gente tem os nossos desafios, e a vida tá acontecendo. A questão está em a gente olhar para isso e entender, quando a gente fala no aspecto de felicidade do trabalho, né, o que que realmente é responsabilidade da empresa, o que que é minha autorresponsabilidade. A gente pode entender também que os ciclos se fecham, que é muito normal a gente poder entender se, pô, foi muito legal até hoje, mas de hoje em dia o dia não tá mais bom, e eu quero trocar de empresa, eu quero pedir para sair, eu quero fazer um acordo, seja o que for, né. Mas a gente ter essa consciência, ao invés de ficar, muitas vezes querendo jogar a responsabilidade só para a empresa.
Então, essa consciência é importante a gente começar a prestar atenção nesses pequenos aspectos que somados, né, fazem uma diferença enorme. Uma coisa, Fernanda, que eu sempre tive, em mente, tem a ver com a minha característica pessoal, tem a ver com a minha história de vida, e que só se consolidou a partir do momento que eu fui fazer a faculdade, estudar um pouco mais sobre felicidade. Todo o conhecimento teórico, científico veio para confirmar algo que eu já praticava na minha vida de forma muito, leiga, né, vamos dizer assim. Mas uma coisa que para mim faz todo sentido é assim, você para querer algo maior ou melhor, você precisa entender o seu ponto de partida, né, você precisa entender onde você está e qual contribuição você está dando para o universo, né. Então assim, você precisa ter essa consciência da sua importância, do porquê você nasceu, né. Quando a gente estuda a felicidade, a gente tem uma disciplina que fala muito dos nossos ancestrais, né. Então você olhar para o passado, olhar para a sua história, para os seus antepassados e entender a sua missão. Isso é uma questão, né. Outra é, a partir daí, você desenhar qual vai ser o seu legado, né. Então, daqui para frente, quando eu não mais estiver aqui, o que que eu vou ter deixado para as outras gerações, né. Que tipo de, missão e legado mesmo, eu acho que a palavra mais adequada é o próprio legado, o que que você deixou, né, de lição para as outras gerações, né. E isso tudo tem a ver com propósito. Só que a gente falando assim parece que está muito distante da gente, né. Então se você estiver numa palestra falando sobre isso, ou até mesmo para essa audiência aqui no podcast, o pessoal pode estar pensando assim: "Nossa, mas é um estágio de evolução que está muito além da minha compreensão". Não é, gente. Eu acho que, são nos detalhes que a gente identifica o nosso propósito, né. Então, assim, eu falo sobre essa temática, né, dou palestra sobre isso, falo em aula, dentro de sala de aula. Eu sempre pergunto para as pessoas: "O que você faria até de graça?". Exatamente. É ali que você vai encontrar o seu propósito. Porque todo mundo, e eu dou aula para faculdade, os primeiros períodos de faculdade, então é aquele adolescente que acabou de sair do ensino médio e talvez nem tenha muita consciência do curso que ele escolheu, né. Então, meio que caiu de paraquedas ali, deu uma olhadinha no conteúdo programático e não tinha matemática, ele não gosta de matemática. Vem essas respostas, né, quando a gente pergunta por que escolheu aquele curso. Alguns me dizem: "Não, porque eu entendo que essa profissão dá mais dinheiro, dá mais retorno profissional", ou "meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse esse curso", ou "eu já tenho gente na família nessa área, então vou seguir o mesmo caminho". Dificilmente alguém me dá a resposta assim: "Ah, escolhi isso porque eu gosto". E aí que tá todo o perigo da história, né. Porque você só é um bom profissional de RH se você gostar, você só é um bom médico se você gostar, você só é um bom, né, consultor se você gostar, você só é um bom empreendedor se você gostar. Então, você precisa amar o que você está fazendo. E a partir daí, você consegue identificar o seu propósito. Então, eu sempre falo isso com as pessoas, porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E as pessoas me perguntam assim: "Como que você dá conta? Ah, você não fica cansada? Ah, poxa, mas para que isso tudo? Você já tem um patamar que não precisava fazer isso tudo". Eu ganho para fazer o que eu faço, mas eu faria tudo de graça, porque ali está o meu propósito. Sim. Né. Então, depois vocês procurem, gente, porque aqui, né, a gente está num podcast, mas depois vocês procurem na internet aí, coloquem lá "propósito", vai vir uma imagem, coloca lá na imagem do Google, vai ver uma imagem muito interessante, que o propósito tá lá no meio, né, parece até uma rosa, vamos dizer assim, né, Uhum. porque tem várias caixinhas que se entrelaçam lá, e ali tem várias situações. Então você vai ver, o que que você faria até de graça, o que que te pagariam para fazer, o que você contribui para o universo, e várias perguntas, né.
e no meio está o propósito. Então, quando isso tudo se encaixa, você encontrou o seu propósito, né? E a felicidade tem muito a ver com isso, né? Porque assim, é o que você falou, não tem um ponto de chegada, não tem, conquistei a felicidade e nunca mais eu vou soltar, não é isso. A gente tem várias emoções ao longo da vida, mas se você tiver como propósito ser feliz, mesmo que você tenha momentos de tristeza, de frustração, você ainda assim não vai sair daquela emoção da felicidade, né? Você vai entender aquilo ali como um processo, que é para sua evolução, né? Exatamente. E você trouxe uma coisa que é muito importante aqui para os nossos ouvintes, né, que é a questão de faço até de graça. E o que que acontece? Isso é muito legal, inclusive pra gente que já tem uma determinada maturidade, pensar. Porque o que que eu vejo, né, sendo mentora de algumas pessoas, as pessoas o que que a gente aprendeu, que isso também é muito cultural, né. Se é algo que a gente sabe fazer que é muito fácil, né, porque a gente já tem o dom, e a gente se faz de graça, mas isso eu faço de graça, eu não preciso cobrar. Aí, o que que a pessoa pensa, né, na cabeça dela? Bom, aquilo que eu faço muito fácil, né, eu não vou monetizar, eu não vou fazer dinheiro com isso. Isso não dá dinheiro. Então eu faço de vez em quando alguém me pede, quando eu tô afim, e eu vou arrumar um trabalho, né, o que, veio da minha cultura até de ancestralidade que é trabalho, né, e vou arrumar um trabalho do jeito, né, que a minha ancestralidade me ensinou que é trabalho. E aquele dom, aquela coisa que ela faz de graça, que é uma beleza, uma maravilha, que todo mundo fala: "Nossa, como você faz bem isso", ela não reconhece isso como algo que poderia ser o trabalho dela, a missão de vida. E cabe aqui uma reflexão importante, gente, que quando a gente fala de para mim dinheiro, ele é, na verdade, uma recompensa, né, uma colheita. Você vai fazer dinheiro, né, a partir do momento que você fique cada vez melhor naquilo. Então a gente pode pegar qualquer profissão, existem profissionais que ganham muito bem naquela profissão e profissionais que não ganham. É simples, não adianta a gente achar: "Ah, não, o professor não ganha". Tem muito professor ganhando muito bem. Então, tudo depende de como ele consegue lecionar. E aí ele consegue atingir um número maior de pessoas, e aí ele passa a ter uma remuneração, uma renda muito melhor do que os outros profissionais, professores que estão numa média, que fazem sempre igual. Então a gente precisa refletir sobre isso e sair desse lugar e ter coragem para ir para esse lugar. Porque às vezes você que está me ouvindo aqui é uma excelente boleira, você é um excelente fazedor de hambúrguer. Só que para você isso é demérito, isso é pouco, sabe, isso não vai te levar aonde você quer. E aí você abre mão do que você ama fazer de paixão para ir muitas vezes para um emprego que você sabe que está te matando ali. Só que, sei lá, por alguma questão, de mentalidade, você precisa provar que você tem que ter um emprego fixo, tem que ter uma renda lá, e abre mão das coisas que você mais ama. Então, gente, isso daqui é para a gente começar a refletir, principalmente nesse ano que está iniciando, sempre bom a gente refletir sempre, mas vamos aproveitar essa onda, né, desse ano, do ano que está começando 2025, para a gente olhar para isso. Às vezes você acha que é demérito fazer isso ou aquilo, e vai ser ali a sua ascensão profissional, vai ser ali que você vai ser, né, reconhecido, naquela profissão, e vai ensinar tantas outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Então a internet ensinou muito isso pra gente, e a gente precisa aprender a olhar para isso. E aproveitando, Ananiza, que você trouxe isso, a gente pode falar da comemoração que a gente teve recente do Globo de Ouro, né, da Fernanda Torres, de quando ela fala, né, das dificuldades que ela teve. A mesma coisa com a Demi Moore, e porque a gente quando vê uma atriz, né, quando a gente vê uma pessoa famosa, a gente sempre pensa que a vida dela é um mar de rosas. A gente nunca para pensar: "Não, essa pessoa deve ter muito desafio, né, deve ser", a gente não para pensar, só fala assim: "Nossa, que sorte, hein. Pô, filha de Fernanda Montenegro, né, filha de peixe, peixinho é". A gente quer justificar sempre o sucesso do outro. A gente quer de alguma forma dizer que para o outro é mais fácil,
para poder dizer pra gente que não, pra gente é muito difícil, pra gente não dá, é impossível. Só que isso é uma crença que a gente cria. Todos nós temos os nossos desafios, mesmo quando a gente está no nosso propósito. Então, propósito, gente, não é sentar no pudim, né, e é falar: "Pronto, minha vida está feita, achei meu propósito". Não vai ser isso, vai ser desafiador também, porque você vai ter que desenvolver o teu autoconhecimento para poder passar para os próximos níveis, né. Eu falo que a gente é uma casquinha, é aquela cebolinha, né, que a gente vai tirando as camadas. Cada hora que a gente aprende alguma coisa sobre nós, a gente tira uma camada e tem mais outra coisa para a gente aprender. Ô, Fernanda, e você falou numa coisa muito importante agora, que independente do que a gente escolheu, sempre vai ter desafio. Só que quando você está num desafio que tem a ver com o seu propósito, com o seu dom, você vive aquilo ali com muito mais facilidade. É mais suave para você. Agora, se você está enfrentando um desafio em algo que você não gosta, né, que não é o teu propósito, aquilo se torna muito mais pesado. Sim. E aí a gente volta na questão da autorresponsabilidade. Quem é responsável por tomar uma decisão com relação a isso? Você ou a outra pessoa, né? Ou a empresa? Então, eu sempre falo isso. Eu trabalho, né, desde da época da faculdade, eu já fiz estágio na área de RH, então eu sempre trabalhei nessa área. Então, assim, eu já vi muita coisa acontecer. E acontece com frequência. O funcionário chega, fala comigo: "Ah, estou muito insatisfeito. Ah, porque a empresa me valoriza. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo". Em qualquer empresa, às vezes está na melhor empresa possível e a pessoa está reclamando. E aí eu começo a conversar com a pessoa. Primeira coisa que eu pergunto para a pessoa assim: "Você acha que a empresa não te valoriza por quê?". Aí ela fala assim: "Ah, porque não me dá um reajuste salarial", por exemplo. Aí eu falo: "Tá bom, mas quando você entrou aqui na empresa, você tinha qual escolaridade?". Aí a pessoa fala: "Ah, né, qual a tua experiência? O que que você, né, o que que você fazia na época que você entrou e tal?". Aí, sei lá, o funcionário tem 2 anos de empresa, vamos usar esse exemplo. E aí eu falo: "Então, e agora como é que você tá? Você tá com qual escolaridade? Você tá com qual experiência? Você tá". Às vezes não mudou nada, ela não fez nada de diferente, né. Ela não fez um curso diferente, ela não melhorou a escolaridade dela, ela faz a mesma atividade com o mesmo resultado. Por que que ela acha que a empresa tem que pagar mais para ela? Entende essa relação? Porque assim, reajuste para suprir a inflação, todo funcionário tem, por força de lei, né. É o acordo coletivo, é o dissídio, enfim. Então não é correção salarial que ela quer um reajuste por mérito, por um desempenho acima da média. Só que ela não apresenta esse desempenho acima da média, entende? Mas ela está terceirizando a responsabilidade para a empresa. Ela acha que a empresa está errada, ela não entende que ela tem que fazer por onde, né. E aí, vamos supor que o exemplo seja o contrário. Ah, o colaborador fez, né, tem uma formação maior, e apresenta um resultado excelente, acima da média, e a empresa não está valorizando. Também é responsabilidade dele, se ele estiver insatisfeito, de sair daquela empresa, Sim. né. Então assim, ele não tem que ficar ali, sendo escravizado, né. "Nossa, a minha saúde emocional está indo embora". Não, basta ele sair, né. A gente hoje tem uma condição muito diferente dos meus avós, dos meus antepassados, né. Porque eu, se puxar aqui a minha ancestralidade, eu tenho até escravo na minha ancestralidade. Todos nós, né, brasileiros praticamente temos. Mas eu convivi com meu bisavô, por exemplo. Quando ele faleceu com 96 anos, eu devia ter ali uns 16, 17 anos. Então eu convivi muito com ele. E ele foi capataz na época da escravidão, né. Ele ainda viveu a escravidão. Então, assim, tá muito próximo de mim, né. Então, se a gente pensar nisso, hoje a condição que a gente tem, ela é muito favorável.
né? A legislação ela está muito focada no colaborador, né? Às vezes a empresa fica numa situação difícil, porque ela fez tudo certo, né? Tá toda correta, o funcionário entra com uma reclamação trabalhista com situações absurdas e ainda assim ganha, né? Então, se a gente olhar o outro lado, também é uma situação difícil, né? Mas né, a nossa situação aqui, nosso tema nem é esse, mas acaba entrando por quê? Porque as pessoas hoje, a gente vê isso com muita frequência, as pessoas não sabem o que elas querem. Muitas vezes eu pergunto, né? Mas o que você gosta de fazer? Até com os alunos, né? Mas o que você gosta de fazer? Em entrevista de emprego, a gente pergunta muito isso, né? Qual o teu lazer? O que você gosta de fazer nas horas vagas? As pessoas não sabem. As pessoas pensam e acaba dando uma resposta meio padrão, mas você conhece que na essência não é aquilo, ela não sabe. E isso para mim, assim, é difícil. Eu fico, sinceramente, assim, preocupada, porque como que a pessoa sabe que ela não gosta de alguma coisa se ela não sabe nem o que ela gosta, né? Como que ela está insatisfeita no ambiente de trabalho se ela não sabe o que ela gosta de fazer, né? Então, a ciência da felicidade fala muito disso, né? Do autoconhecimento, do respeito às suas emoções, né? Então, mas para você respeitar a sua emoção, você precisa conhecer, né? Você precisa se conhecer e conhecer quais as emoções estão acontecendo ali, naquele momento. E a felicidade é uma construção, tem muito a ver com propósito, tem muito a ver com gratidão, né? Com você enxergar a vida de forma, né, favorável, positiva, né? Não é ser aquela ilusão daquela positividade tóxica, né? Mas mas assim, você precisa ter essa perspectiva, né? Porque olha como é louco isso. Existe uma estatística que para cada emoção negativa você precisa de 3 positivas para contrabalancear. Olha como é complicado isso. Então, se você teve uma frustração, você precisa ter 3 emoções positivas para você se equilibrar. Olha como o negativo é mais pesado, né? Então, se a gente não tiver uma intenção de ser feliz, a gente não vai ser. Vai ficar doente mesmo, vai definhar, né? Eu queria aproveitar esse momento, né? A gente está sempre voltando lá para o autoconhecimento, né? Porque quem não sabe o que não quer, quem não sabe o que quer, não está se autoconhecendo, não está se desenvolvendo. Então vamos aproveitar esse momento agora aqui do podcast para te fazer 2 convites. Eu vou te fazer um e a Ana Anisa vai te fazer outro, tá? Tô muito feliz que essa semana da gravação do podcast eu decidi voltar com mais uma edição do meu treinamento de liderança, chamado Day Training Liderança, que acontece em Nova Friburgo, é presencial e não vem dar desculpa que é longe. A gente que é rata de evento aqui, a gente vai para qualquer lugar, né? E eu quero te convidar para vir passar por essa experiência comigo. É a 15ª edição. E qualquer dúvida, né, me chama lá no Instagram, eu.fernandagonçalves, ou vai lá no meu site, fernandagonçalves.com, também vai ter as informações. Vem conversar comigo vem participar, vem se desenvolver, vem olhar para a sua liderança. Gente, às vezes a gente fica reclamando de liderado, né? Reclamando do povo, das pessoas, e a gente esquece de olhar para a gente. Né? Então, eu te convido, né, a olhar para você, a vir se desenvolver, a vir desenvolver a sua liderança, para que você possa ser uma pessoa que entrega, né, que faz com que a sua equipe engaje e que tenha, gente, saúde emocional. É sobre isso que a gente está falando. Não é engajar a qualquer custo, mas é sabendo que você e a sua equipe está tendo saúde emocional, que as pessoas são felizes, porque, né, sinônimo de saúde emocional é felicidade, sabe? E vou pedir aqui para a Anisa contar sobre o Congresso de RH, que acontece sempre em Petrópolis, então pertinho aqui também de Friburgo,
no Rio de Janeiro. Então conta pra gente como é que nasceu esse congresso e quando que vai ser esse ano. Como que as pessoas podem se inscrever. Vamos lá, Fernanda. Então, o congresso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque tem a ver com o meu propósito, né? Ele surgiu a partir dessa minha necessidade de colocar para o universo o meu propósito, né? E como é que isso surgiu para mim? Eu comecei a faculdade muito jovem, né? E logo ingressei na área de recursos humanos. E sempre gostei de participar de eventos. Isso foi um diferencial para a minha carreira. Eu participei de muitos eventos, eu fui muito incentivada a participar pelos meus gestores, né, na época, e isso para mim sempre foi muito fantástico, assim. Eu fico encantada com os eventos. E eu acho que ali é uma vitrine muito bacana, a gente tem oportunidade de conhecer coisas novas, conhecer pessoas, entender talvez aquele problema que você está vivenciando, que aquilo não é só seu, ou que outra pessoa já encontrou a solução. Tudo acontece no evento, né? E aí, eu sempre fui muito consumidora de evento. Depois de um tempo, claro, a gente vai construindo a carreira, né, eu comecei como estagiária em RH, passei por várias empresas, né, empresas grandes, empresas multinacionais, empresas nacionais, e eu, fui consolidando a minha carreira. Chegou um momento em que eu falei assim: "Eu preciso começar a mobilizar outras pessoas e ajudar as pessoas como no passado as pessoas me ajudaram", né. E isso tinha a ver com o meu propósito, né, devolver para o universo toda a energia positiva que eu tinha recebido no passado. E aí comecei a mobilizar em 2014 um grupo de profissionais de recursos humanos aqui em Petrópolis. Hoje a gente tem uma comunidade de mais ou menos umas 150 pessoas, né, e hoje isso já expandiu também, não é só o grupo que eu coordeno, eu participo de outros grupos, né, a coisa é um ciclo, do bem, né, a gente vai transmitindo conhecimento e pessoas e conhecendo, interligando essas pessoas, né, e isso faz todo sentido para mim, para o meu propósito. E aí em 2019, junto com 2 ou 3 amigos, eu comecei a pensar muito fortemente no congresso. Eu queria muito realizar um congresso em Petrópolis. Por quê? Porque a gente sabe, você está em Friburgo, eu estou aqui, a gente sabe o quanto é difícil a gente sair, o profissional sair da cidade, do interior, e ir para as grandes capitais participar desses eventos. Os eventos são caríssimos, você tem deslocamento, você tem alimentação, você tem hospedagem, e parece que se você não for, você fica à margem também da sua profissão, né. Então eu me desloco, é o que você falou, eu me desloco, eu gosto de evento presencial, não gosto de evento online, eu me distraio, eu quero imersão, né, eu gosto da imersão. Então eu vou para Curitiba, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio, mas eu sei o quanto é difícil, o quanto muitas pessoas não podem fazer isso. Então a minha ideia de fazer o congresso aqui é propiciar essas pessoas que não podem ir para as grandes capitais, de poder também usufruir desse benefício que é o evento. Então o congresso de RH já acontece em Petrópolis há 7 anos, né, está indo para a 7ª edição. Mas a gente fez uma online no meio da pandemia, então se pensar no total, está indo para a 8ª edição. E, a próxima edição vai ser nos dias 10 e 11 de abril, é uma quinta e sexta, né. Então quem vier para cá já pode aproveitar o final de semana, ficar em Petrópolis, né. Então o evento acontece 2 dias inteiros, intensos, né, muitas coisas acontecem de forma simultânea. Além de palestras, debates, oficinas, a gente tem várias atividades interativas e uma feira de negócio acontecendo, né. Então, vale a pena, quem tiver interesse pode me procurar em rede social, né, Instagram Ananiza RH ou Congresso de RH Petrópolis, a gente tem 2 perfis, né, um específico para o congresso que vocês podem, ver o que aconteceu nas edições anteriores, se conectar com as pessoas que já estiveram aqui e nos eventos passados, e também pode fazer contato comigo através do meu perfil para eu passar todas as informações, mas quem quiser já adquirir o ingresso, está disponível no Simpla, é só procurar pelo nome do evento, Congresso de RH Petrópolis, que vai localizar,
Você vem, né, Fernanda? Eu tô lá, já tá comprado o ingresso. E já quero pedir também para você que está ouvindo a gente, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, para mandar para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Manda para a gente uma mensagem, vai ser uma honra poder responder a sua mensagem através de áudio. E a gente se sente mais acompanhada quando você manda uma mensagem, sabe? É muito bom receber a mensagem de vocês. Ana-Lisa, me conta do Congresso Internacional de Felicidade. Qual foi a palestra ou a experiência que mais te marcou? Menina, então, como eu falei, tudo foi muito, muito bacana. Uma experiência que foi muito significativa para mim, quando a gente entrava no evento, além de toda a recepção com personagens, né, com atividades interativas, mas logo na entrada do evento tinha um painel gigante com o nome de todo mundo que estava participando do evento. Aquilo aquilo para mim foi muito legal, porque, assim, eu sou uma pessoa que valorizo quando as pessoas me valorizam, né. As pessoas são reconhecidas. Ver o meu nome ali foi muito, muito bacana, muito bacana. Eu achei que deu foi um diferencial, eu nunca tinha visto isso em nenhum evento, porque eu sei o quanto é difícil fazer isso, porque tem gente que faz a inscrição até a véspera do evento, né, então, claro, eles deixaram espaço para aqueles que não estavam ali na lista pudessem anotar seu nome, mas o meu, eu tinha feito a inscrição muito antecipada, então o meu estava lá estampado, eu achei muito bacana, muito bacana. Foi uma experiência muito legal. E durante todo o evento tiveram muitas palestras boas, muitas palestras voltadas, para o autoconhecimento, para a espiritualidade, isso tudo foi muito significativo, mas o que eu trago como destaque foi também toda a preocupação com a diversidade. Então, os organizadores do evento a gente percebeu nas pequenas ações preocupação com a diversidade, no sentido, assim, de ter comida para todos os gostos, né, era na verdade a parte da alimentação tinha uma feira, né, com vários food trucks e tal, mas, assim, tinha para tudo que é gosto, você pode imaginar. E também toda a parte de acessibilidade do evento, né, então libras, fone para aqueles que são deficientes visuais, as pessoas podiam entrar com um cão guia, um ambiente muito acolhedor, sabe, e muito propício para tudo que é tipo de pessoa, né, para todos os gostos. Isso foi muito significativo para mim, porque, assim, eu participo de muitos eventos e nunca tinha visto um evento tão democrático quanto eu vi lá no Congresso da Felicidade. Então, assim, isso superou todo o conhecimento passado em palestras e tal, porque a gente, como acompanha muita coisa, né, então a gente já conhece mais ou menos o que vai ser falado ali e tal. E como eu tinha falado também anteriormente, eu fui numa expectativa muito grande de solução pronta para a felicidade no trabalho e isso eu não encontrei. Então foi uma, entre aspas, uma frustração, mas que foi totalmente superada com todo o restante do evento, né. Foi muito bacana, muito bacana. E muita gente do país inteiro, sim, né. Com certeza até de fora do país, né? Com certeza, com certeza. A própria pessoa que estava apresentando o evento, ela não mora no Brasil, ela mora no Canadá. Inclusive foi uma das minhas professoras no curso. Nossa, sensacional, sensacional. Muito bom. Você pensa em levar alguma coisa do que você viu lá para o congresso de RH? Então, penso. Todo evento que eu vou, até eu começar a organizar os meus eventos, eu ia como consumidora de evento. Hoje eu já vou com uma outra perspectiva para os eventos, né. Eu já vou, assim, observando o que eu quero aproveitar e o que eu acho que não gostei e tenho que tomar cuidado para não acontecer no que eu organizo, sabe, assim, lições aprendidas também, né. Então muita coisa eu anotei no meu caderninho, se não der para colocar nesse, certamente vem para o próximo, né, porque a intenção do Congresso de Petrópolis também é continuar acontecendo, né, então
já está indo para a 7ª edição, minha intenção é sempre fazer enquanto for possível, né. Então se eu não conseguir trazer para essa edição, eu pretendo colocar nas próximas, mas também eu entendo que tem coisas que acaba sendo inviável até pelo tamanho, né. Lá é um evento gigante, internacional, com muitos patrocinadores, né, com muito, assim, incentivo financeiro, né, diferente do meu que está começando numa cidade do interior, né, então a gente também tem que ter essa noção de proporcionalidade, né. Mas, a experiência aqui é muito rica também. Isso é muito legal, gente, e é bom a gente falar aqui, né, porque muitas das vezes, assim, que eu vejo às vezes pessoas falando, né, que traz um pouco de desânimo pra gente que trabalha com desenvolvimento. A pessoa vai para um evento, ou vai para uma aula, vai para um workshop, seja o que for, o nome que for dado, e a gente participa daquilo, sai de lá e não aplica na nossa vida prática, sabe. Acredita que não é possível. E esse movimento de mudança só vai depender de você. Eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas mentorias, que o nosso desafio está sempre depois que a gente sai da sala de aula, né, porque aí vira a vida normal, sabe, porque na sala de aula a gente está protegido, tem todo um ambiente acolhedor, a gente está ali para debater ideias, para conversar, para trazer novos contextos, né, para falar sobre diversidade, sobre inclusão. Só que quando a gente sai, a gente não tem mais essa proteção, a gente não tem mais esse acolhimento e a vida está acontecendo. E você precisa entregar as suas demandas, né, a gente tem cobrança, tem uma série de coisas, a gente tem que apresentar resultados. Só que ali que é o nosso verdadeiro teste, de como a gente está se desenvolvendo com o que a gente está aprendendo. E para aprender a gente precisa colocar em prática. Só assim que funciona. Não adianta ler 1 milhão de livros e não conseguir colocar em prática, participar de 1 milhão de treinamentos e não conseguir colocar em prática. E quem vai mudar isso é você. Não é mas aquele treinamento fez isso. Não, é você. É a sua mudança de comportamento, de mentalidade, que vai fazer com que você aprenda. E não é colocar tudo não, porque às vezes não dá para colocar tudo. Vamos pegar o exemplo que a Ananisa trouxe, né, dessa reflexão. Não adianta você querer pegar, né, modelar um congresso internacional com milhares de pessoas e querer fazer a mesma proporção de experiência, igualzinho, o mesmo investimento, para o congresso dela, que é um pouco menor. Então, assim, é o que eu posso daqui, o que hoje eu dou conta, né? A gente tem que pensar assim, né? Qual é o meu próximo passo? O que eu dou conta de fazer, sabe? Sem adoecer, sem passar mal, sem me estressar, sem achar que é um peso, é um fardo estar fazendo isso, mas qual é o meu próximo passo? Uma amiga minha também, que é mentora, ela fala qual é o próximo centímetro, né? O meu próximo 1 centímetro. A gente precisa olhar para a gente com mais acolhimento para poder se autodesenvolver e se autoconhecer. Então a gente precisa sair desse lugar, né, de que trabalhar é escravidão, de que estudar é chato, de que a gente já passou do ensino médio, da faculdade, a gente não precisa mais estudar. Não existe mais isso. A gente vai estudar o resto da vida, ainda mais com a internet a nosso favor aí. Então a gente precisa aproveitar a tecnologia a nosso favor. Então olhar para isso e, gente, não terceirizar isso para empresa. Eu já pensei assim na minha vida, que a empresa quer que eu me desenvolva, então ela que tem que pagar os cursos, ela que se vire. Não funciona assim, deixa eu te falar, não funciona. Se você está numa empresa hoje que paga os teus treinamentos, que paga o seu desenvolvimento, caramba, agradeça, aproveita, vai de cabeça, se desenvolve, cresce. Mas se você hoje está numa empresa que não tem essa cultura, infelizmente, não deixe, sabe, fale assim: "Ah não, então eu não vou fazer nada não, que a empresa não faz nada, então eu não vou fazer". É a tua vida profissional, sabe. Hoje você está nessa empresa, amanhã você pode estar em outra muito melhor, mas vai depender de quanto você está investindo no teu desenvolvimento real. Então, muitas vezes depois as pessoas reclamam: "Ah, eu não tenho oportunidade". Às vezes trabalha a vida toda numa empresa e não se desenvolve. Aí quando é demitido, não consegue uma nova oportunidade, porque ficou parado no tempo.
sabe? Não se aperfeiçoou, não buscou novos conhecimentos, não se desenvolveu cara, e vai olhar para a concorrência. Tem muita gente, apesar de ter muita gente que não estuda, tem muita gente que estuda também, né, que busca desenvolvimento. Então, olha para isso como algo que é necessário, importante, fundamental para o teu crescimento, para a tua evolução nesse planeta chamado Terra. Não terceiriza isso para a empresa, achando que é a empresa que tem que bancar. Se ela bancar, ótimo, a gente agradece, bate palma, mas tem muitas ainda que não pensam, que não fazem assim, mas não é por isso que você vai ficar empacado aí na vida. E aí, esse é um conselho que eu gostaria de ter recebido anos atrás, aí 20, 25 anos atrás, né? Talvez você esteja tendo a oportunidade de ouvir isso de mim, né? Ver a experiência que a Nanisa contou da vida dela, do quanto que é importante a gente aproveitar as oportunidades, mas a gente também buscar. Se a gente não está tendo, se a gente não está recebendo, não está ganhando, a gente precisa buscar e mostrar que a gente também pode trilhar esse caminho. Eu tenho certeza que a partir daí a empresa vai ver, ou você vai ter oportunidade num outro lugar. Isso é o de menos, mas você pensar no qual é o próximo passo que você precisa dar, sabe? Porque o ano, ele só é diferente se você se tornar uma pessoa diferente, se você buscar o seu novo eu. Não é só porque mudou uma data no calendário que tudo vai ser melhor. Então, essa busca constante. E eu comentei até no post de uma amiga minha lá, que falou sobre a Fernanda Torres, né? Que como que esse prêmio me trouxe uma esperança, sabe? Aguçou a minha fé, falou assim, como se tivesse falado assim, cara, é possível. Pode demorar 25 anos, mas é possível, sabe? É uma honra para o nosso cinema nacional poder ser reconhecido a nível mundial. E a gente precisa pegar essas referências, né? Às vezes a gente fica tão ligado, né, Nanisa, nas coisas ruins. Acontece uma catástrofe, a gente fica falando daquilo 6 meses. Acontece uma coisa boa, uma semana as pessoas já esqueceram daquilo, né? É aquilo que você falou, né, da questão das emoções, da negativa com a positiva. Então, assim, a gente precisa sim se apegar ao que é positivo, ao que é bom, às pessoas que fazem a gente avançar, aos locais, né, que dão essa oportunidade, às empresas que prezam por isso. A gente precisa buscar isso. Isso tem que ser uma busca intencional nossa, né? E o quanto você tem sido intencional na sua vida profissional, pessoal, né, com relação à sua felicidade. Então, pensar muito sobre isso. Ô, Fernanda, você falou isso aí, e eu lembrei aqui de uma situação seguinte, quando a gente está falando aqui do Congresso, né, entender essa proporcionalidade e tal. É, eu percebo assim, tem muita gente que fica esperando o momento ótimo para fazer alguma coisa, né? Ela quer condições ideais para tudo para poder fazer. E aí acaba não fazendo nada, né? Então, assim, se eu ficasse esperando ter todas as condições que os organizadores do Congresso da Felicidade têm para realizar o meu, ele nunca não existiria, né? Eu não teria feito nada. Então, assim, seguindo um pouco lá, pegando a cola aqui do Cortella, ele fala que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, né? Então, claro, as condições mudaram, você pode mais, você vai fazer mais. Mas isso não quer dizer que você não pode fazer nada hoje, né? Então, você tem que fazer tudo o que você pode na condição que você pode. Então, eu levo isso para a vida, assim. A gente tem que entender até onde a gente pode ir, né? Mas também não pode ficar estagnado esperando a condição ideal, porque aí a gente não faz nada, né? Eu estava te contando, né, nos bastidores, antes da gente começar a fazer a gravação, né, da história do podcast aqui, gente. O podcast, ele começou em janeiro de 2020, e eu lembro que no convite do Adriano, né, ele falava, olha, você tem que gravar 6 episódios de frente aí pra gente começar. E eu lembro o quanto que foi desafiante para mim sentar e gravar esses 6 episódios. Primeiro, eu nunca tinha gravado podcast na minha vida. Segundo, gente, eu coloco o microfone na minha mão que eu gosto de falar, mas eu gosto de falar para o público, para a gente me vendo, interagindo, a gente conversando. E aí gravar um podcast falando sozinha foi um baita de um desafio.
Mas é isso, é treino, é constância. Hoje, gente, nós somos 140.000 ouvintes. Isso é incrível. Eu nunca pensei que a minha voz fosse alcançar tantas pessoas, sabe? Então, assim, é um trabalho que começa, é um passo de cada vez. E só Deus para dizer aonde a gente vai conseguir alcançar, onde a gente vai chegar. Mas tudo depende da gente, de como a gente quer iniciar, o que que faz sentido. Isso tá dentro do meu propósito, né? Então o podcast, ele entrou numa fase da minha vida que foi desafiante, né? Depois veio o câncer de tireoide, que olhou de novo, né, para minha comunicação. Então essa coisa da comunicação, que apesar de eu ser uma pessoa tímida, eu aprendi a desenvolver. Então, a gente precisa olhar, né, pô, quais são aí soft skills que eu preciso desenvolver, que são importantes, né, para o meu propósito, para onde eu quero chegar. E tem gente que para, porque vou pegar um exemplo aqui básico. Ah, eu não vou fazer isso não, eu não vou ser empreendedora não, porque eu vou ter que vender. Eu não sei vender. Eu não vou, eu sei fazer. Se você, eu faço, mas quem vai vender, né? E fica com essas resistências de desenvolver. Bom, no início você vai ter que vender. Talvez depois você vai ter vários vendedores, consultores vendendo para você, mas no início vai depender de você. E você vai ter que se esforçar, se disciplinar para ir para esse lugar. Ô, Fernanda, você falou uma coisa aqui que para mim veio uma reflexão que também tem toda a base teórica na ciência da felicidade, porque a ciência da felicidade ela tem um tripé, né? Passa pela a neurociência, né? A psicologia positiva e toda a questão das emoções, né? Então, da inteligência emocional como um todo. Quando a gente fala em psicologia positiva, a gente justamente está levando para a consciência a questão da gente identificar quais são os nossos pontos fortes e atuar em cima deles. Por quê? O que normalmente a gente faz? Tá na nossa cultura, né, tá no nosso sangue. Se você tem um filho na escola e ele chega para você com um boletim, você vai dar mais atenção à nota vermelha que ele tirou do que à nota azul, certo? Então, assim, ele é excelente em português, mas ele é muito ruim em matemática. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu filho, o seu afilhado, seu sobrinho, numa aula de reforço de matemática. E aí, o que acontece? Ele fica infeliz, porque ele gosta de português. E depois, na hora dele escolher a profissão dele, é capaz dele escolher fazer contabilidade ou matemática, porque ele foi tão forçado aquilo ali, que ele não vai nem reconhecer qual é o dom natural dele. Sim. E aí tá tudo errado, né? Claro que a gente precisa, eu estou usando um exemplo aqui exagerado, né? Claro que o aluno na escola, a criança, você precisa ter um equilíbrio ali, né, de notas, você precisa, claro, dar uma intensificada naquela matéria que é mais complicada e tal. Mas em regra geral, você precisa dar mais ênfase para aquilo que você é bom, Uhum. né? Então, assim, se eu sou boa em RH, por que eu vou fazer contabilidade? Né? Enfim, eu que danço também. Ah, eu gosto de dançar, e eu gosto de dançar dança de salão e gosto mais do ritmo do samba. Por que eu vou decidir, sei lá, porque bati a cabeça, enlouqueci e decidi fazer sei lá, uma apresentação de tango? Se eu sou boa no samba, a minha apresentação não vai ficar tão boa no tango quanto seria no samba, né? Então estou usando alguns exemplos, assim, bem aleatórios, mas para vocês entenderem isso. Então, assim, autoconhecimento. Conseguiu desenvolver o autoconhecimento? Sabe quais são os seus pontos fortes? Foca nisso, né? Então, assim, eu recebi uma lição também muito grande há um tempo atrás, quando eu fui trabalhar na Nestlé. Eu trabalhei alguns anos na Nestlé, na área de RH, e uma multinacional francesa, né? O que se pressupõe? Precisa ter um segundo idioma, um terceiro idioma, o inglês, o francês. Seria perfeito. E aí fui fazer a entrevista e fiquei com aquele receio, né? Porque eu não sou boa em inglês.
E aí falei: "Meu Deus, como é que vai ser e tal", mas fui, porque eu é uma característica minha assumir desafios, assim, eu sempre digo sim para as oportunidades. Dificilmente você vai me ouvir falar um não, né, o que também não é muito bom, né, a gente tem que ter o equilíbrio. Mas assim, eu geralmente falo sim para as oportunidades. E aí fui fazer a entrevista, né, e no meio da conversa a pessoa que estava me entrevistando falou sobre a questão do idioma. E aí eu fui transparente, porque não tinha como mentir. Como é que você está fazendo uma entrevista. Claramente a pessoa que estava me entrevistando poderia, se eu falasse que falava fluente o inglês, ela poderia começar a conversar comigo em inglês, né, e eu não ia conseguir, essa fluência toda. E aí eu falei claramente: "Ah, eu não gosto, já fiz muito tempo, mas não tenho fluência". E a resposta da pessoa para mim foi, eu gravo isso até hoje, né. Ela falou assim: "Eu estou procurando um profissional de recursos humanos". E você é a profissional de recursos humanos. O inglês é um complemento. A empresa vai te incentivar a fazer o inglês, inclusive ela vai pagar o seu inglês. Mas o que eu preciso é de alguém profissional de recursos humanos. Isso foi uma lição para mim, porque eu preciso ser boa naquilo que eu estou me propondo a fazer. O idioma é um complemento, né. E outra, eu não tinha nenhuma pretensão de sair do país, de trabalhar fora. Eu estava sendo contratada para trabalhar no Brasil. E graças a Deus era uma empresa séria que tinha essa consciência, porque tem muita gente também, muita empresa, que às vezes é um ovinho de empresa, né, e que quer que todo mundo fale inglês, fale francês, fale espanhol. Não vai usar para nada, mas só porque quer, tá no requisito, né. Então assim, a gente também enquanto profissional de RH tem que ser muito honesto nos requisitos que a gente vai colocar para os profissionais que a gente está contratando, né. A gente vê muito meme hoje em dia na internet falando sobre isso, né, que você passa ali os requisitos, parece que é para ser o dono da empresa, né, o CEO, mas na verdade a remuneração não acompanha, né. Não é o caso do meu exemplo lá da Nestlé, mas assim, a gente tem que estar muito coerente também com os anúncios que a gente faz, com os requisitos que a gente vai buscar no mercado, né. Coerente com a cultura da empresa, coerente com o profissional que a gente está buscando, pra ser muito transparente, honesto e conseguir achar a pessoa, né, a pessoa certa. E uma outra coisa que você comentou comigo, aqui no nosso podcast que me veio aqui à cabeça agora, que é a questão: "Ah, você é muito boa como boleira, mas você acaba não sendo boleira, porque parece que isso não tem valor", né. Na verdade, a gente precisa, começar a dar valor a essas coisas, né, e entender as pessoas na sua essência, né. E aí a gente vem com a gestão humanizada, que está tão em moda falar disso, né. É tão estranho a gente falar recursos humanos que tenha uma gestão humanizada, está intrínseco ali, né, deveria ser isso, né. E às vezes é só mudar uma pessoa de posição, né. Às vezes você está ali com uma pessoa: "Ah, vou ter que demitir esse profissional". Quando você olha, não, ele só está no lugar errado. Às vezes ele está no setor errado, fazendo a atividade que ele não gosta, né, porque ninguém conversou com ele ou porque ele também não tem o autoconhecimento, mas pode ser incentivado a ter. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, com as pessoas e isso, eu acho que está na minha opinião, é isso que faz sentido para uma gestão humanizada, para uma empresa que dá valor ao seu capital humano, né, é entender a pessoa na sua totalidade, né. E para fechar aqui, a gente já está se encaminhando para o final, faça muito rápido, né. Muito rápido. Eu queria pegar esse gancho seu, quando você fala, né, da gente olhar para os nossos dons, no que a gente é boa, e falar, gente, que mesmo a gente sendo boa naquilo, a gente precisa, isso aí, se desenvolver. Porque às vezes a gente "Ah, não, mas eu já sou bom de vendas, eu não preciso fazer". Precisa. Eu já sou boa de RH, eu já sei. Precisa. A gente precisa entender que toda profissão, ela está evoluindo de alguma forma, e a gente precisa acompanhar isso. Então a gente precisa sair do pedestal de que eu sei, de que eu sou muito bom profissional, e ir pra humildade, né,
calçar os famosos chinelinhos da humildade, né, e falar: "Nossa, eu tô aqui agora como aluno, eu quero aprender, né, eu quero conhecer outras pessoas", enfim, e olhar para isso, porque é quando a vida dá uma lambada na gente, né, que pode ser uma dispensa, "Pô, não estava esperando, fui demitida da empresa que eu amava". E muitas vezes a empresa tinha te dado vários feedbacks, né, e você não viu, porque você se achava, né, a Coca-Cola do deserto, e não se desenvolvia. Claro que nem sempre vai ser isso, mas eu quero pegar esse gancho para você começar a entender que o seu despertar para o desenvolvimento, né, não é porque você tem que ser ruim em uma coisa, não, você pode se desenvolver naquilo que você já é bom, para você cada vez dar mais potência em quem você é, né, é sobre isso. Ô Fernanda, eu acho que tem até uma outra situação que é complementar o que você está falando. Além, claro, de você ser humilde, você entender que você precisa tem sempre alguma coisa para você aprender, isso, né, lição. A gente não sabe tudo, em nenhuma função ninguém sabe tudo. Mas mesmo que a pessoa seja muito boa no que ela faz, ainda assim é importante que ela participe, até para que ela possa contribuir com as outras pessoas, né, ajudar as outras pessoas. Eu sempre falo isso, até para o congresso, né, a gente vê de vez em quando, assim, algumas resistências, né, você falou sobre isso também quando a gente estava nos bastidores, as pessoas não fazem o que a gente pede para fazer, não, né, não faz uma atividade, não participa de um debate. E às vezes a gente vê ali, a pessoa tem tanto para contribuir, só que ela não vai. Eu falo sempre isso com os profissionais aqui em Petrópolis: "Gente, por que você não foi no congresso?", né. E eu falo assim, de forma muito tranquila, no sentido de querer mesmo ouvir a resposta, né. E eu já falei isso com diversos profissionais amigos meus aqui. Eu preciso que você vá pelo menos para ajudar as outras pessoas, para passar o seu conhecimento. É tão valioso o que você sabe, só que você não passa, porque você não está onde as pessoas estão, né. Então assim, e outra coisa, o que que adianta você ser muito bom se você fica escondido dentro de uma empresa que daqui a pouco você pode sair, né. É o que você falou, às vezes você está anos numa empresa achando que é ali que você vai ficar para sempre, vai se aposentar, tã-nã-nã, só vai sair quando tiver aposentado ou não quiser mais trabalhar, e de repente a empresa muda e você vai para a rua, é demitido. E aí? Por onde você começa? Porque você ficou escondido o tempo todo só naquilo ali. Eu sempre falo para todo mundo que me conhece, todo mundo que já me conhece sabe que eu falo isso, meus alunos e amigos, a gente sempre tem que ter mais de uma opção de trabalho, né. Então assim, eu atuo na empresa que eu estou, eu organizo o evento, eu sou professora, então assim, eu tenho várias possibilidades, eu falo com várias pessoas diferentes, até para te equilibrar emocionalmente, né. Você saiu do trabalho, você vai para uma outra situação totalmente diferente, você sai daquele ambiente, né, você vai pensar aí você volta no dia seguinte com uma ideia diferente, né, você pensou fora da caixa. Isso é muito importante. Agora, se você só vivencia aquilo o tempo todo, você é a verdade absoluta, todo mundo pergunta para você o que tem que fazer, como é que você descobre uma coisa nova? Tem gente que não tem nem curiosidade de olhar a internet se tem alguma novidade na sua área de atuação. Eu fico impressionada com isso. Aí tem um evento da área da pessoa, a pessoa não vai. Como pode isso? É muito interessante, você me fez lembrar algumas coisas, né, com essa trajetória de ofertar, né, treinamento, eu sempre escuto muito, né: "Não, no próximo eu vou, no próximo eu vou". Aí eu brinco assim: "Mas eu não sei quando vai ser o próximo, eu tô trabalhando nesse, não sei se no próximo eu vou estar viva, se eu vou estar aqui nesse planeta". Então o momento é agora, enquanto você ficar dando desculpa: "Ah, porque tem um feriado. Ah, porque é isso. Ah, porque eu tô trabalhando muito. Ah", gente, a gente tem que começar a olhar quais são as nossas prioridades, o que que é importante, sabe. E depois de 14 edições eu ainda escuto gente falando: "Não, na próxima eu vou". Eu falei: "Tá bom, se tiver próxima eu vou ver se eu lembro de te chamar", né. E eu tenho um mentor de comunicação, que é o Felipe Suri, né, que ele fala que o fato da gente não servir é um desserviço divino.
Gente, a gente tá aqui para servir, então como assim eu não vou? Como assim eu não quero? Como assim, né, eu não quero, eu não quero, eu tô cansada de gente, eu não aguento mais. Gente, não tem outra saída, a gente precisa se relacionar, a gente não veio ao mundo para ficar isolado. E a gente precisa encontrar a nossa tribo, eu falo muito sobre isso, né? Qual é a sua tribo? Com quem você quer se envolver? Sobre o que as pessoas falam, né? Das mesmas coisas que você fala, que você acredita. Então você precisa estar nos lugares, você precisa estar nos eventos, você precisa estar nos treinamentos para encontrar essas pessoas. E você vai encontrar. E nem que seja, Fernanda, eu sempre falo o seguinte, nem que seja para você contrapor aquela ideia, não tem problema, mesmo que você não concorde, é importante para o debate, né? Então, assim, você precisa contribuir, você precisa estar a serviço. Isso também tem a ver com toda a parte teórica da felicidade, né? Você tem que servir, não tem outra forma de ser feliz. Então, Ananiza, eu queria que você repetisse de novo aqui para os nossos ouvintes, onde eles te encontram para te acompanhar nas redes sociais. Perfeito. Ananiza RH no Instagram, Ananiza de Souza no LinkedIn e Congresso de RH Petrópolis no Instagram. E também no LinkedIn, é o mesmo nome. Então, pessoal, por favor, comecem a seguir a Ananiza. Também me sigam lá no eu.fernandagonçalves. Te agradeço de coração pelo seu tempo, por poder compartilhar com a gente tantas informações importantes e fundamentais, né, para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, minha gratidão. Espero que a gente possa... aí a gente vai se conhecer, né, em abril, com certeza pessoalmente, e que a gente possa estar aí em outros eventos também, podendo levar cada vez mais conhecimento para as pessoas, e também que a gente possa estar no lugar de aluno também, que é maravilhoso, né? A gente estar nesse lugar, e é bom a gente transitar, né, entre professor e aluno o tempo todo, gente, é maravilhoso. Então, muito obrigada, tá? Obrigada a você pelo convite, agradeço a todo mundo que ficou aí ouvindo, né, que ainda vai ouvir, gratidão sempre, e me procurem lá, qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada, um beijo para você. Crescer e liderar, esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Congresso Internacional de Felicidade, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar uma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista, nesse caso, o meu nome. Para mais informações, para os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com. Pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto você vai conseguir.